Na nossa reunião sobre a hierarquia de peixes, que é a própria humanidade, nós iniciamos a reunião com essa questão. Até onde posso garantir que conheço bem a mim mesmo? E Ares irá prosseguir com essa questão. Porque esses dois signos vizinhos, peixes e Ares, eles têm uma dissonância, um contraste gigantesco, mas ao mesmo tempo se tocam. O anjo bom, na astrodiagnose associada a peixe, o nome dele é anjo bom, o apelido é Ricardo Leme. Né? Ele mostrou de maneira muito poética e bonita a relação entre o pé e a cabeça, com imagens, e falou muito a esse respeito. Vale a pena rever a aula dele. E como assim? Como é que o pé pode ter relação com a cabeça? Pois é, aparentemente não, né? Porque a distância é máxima. Entretanto, do ponto de vista zodiacal, eles se tocam. Os pés encostam na cabeça. Então, esse vai ser o tema central da nossa reunião sobre o signo de Áries. Vamos falar da nossa escola. Aqui é uma escola preparatória iniciática. Aqui você aprende a base de um caminho iniciático. Lembrando que, a partir da iniciação, ou o próprio momento da iniciação, é totalmente secreto. Não é uma ritualística exterior. Na Escola Rosa Cruz, a iniciação se dá na tua subjetividade, na tua interioridade, em comunicação direta com o teu mestre espiritual, um irmão maior. E a Escola Rosa Cruz, através de cursos, encontros, seminários, rituais, vai preparando nossa alma para esse momento decisivo da nossa encarnação, que nós chamamos de iniciação. O que é iniciação? É a abertura dos sentidos para outros mundos. Você vai ter uma percepção que vai além do mundo físico. Portanto, você vai desenvolver outros sentidos além dos 5 que normalmente nós já possuímos. E o aspirante Rosa Cruz, que é todo estudante dessa escola, deve reconhecer sua posição dentro do panorama da ordem cósmica. Por isso que ele precisa estudar muito. Ele precisa saber onde ele está, quem ele é, quanto tempo já passou, quanto falta, que período que ele está vivendo, quais são as exigências do momento atual da evolução para que ele possa progredir de forma mais segura e rápida. Por isso que existe um livro, nosso livro base, chamado O Conceito Rosa Cruz do Cosmos, que nos orienta nessa posição cósmica, aonde nós estamos agora. As leis de Deus, elas têm uma vantagem, elas são eternas. Quando você assimila na sua consciência essas leis, essa assimilação é para a eternidade também. Você nunca mais esquecerá, mesmo em vidas futuras. Elas são universais. Vale para o todo manifestado de Deus. E ao mesmo tempo sublimes, lindas, belas. A ciência humana e a lei humana é necessariamente transitória. É parcial, é limitada e imperfeita. Então não é muito interessante confiar nas leis humanas. Nós temos que saber lidar com elas. Mas elas são muito, muito insuficientes. São Paulo já nos advertiu isso há 2000 anos atrás.
toda ciência que o homem criar irá necessariamente desaparecer. Quando nós pensamos no trânsito do Sol, de Peixes para Áries, a entrada do Sol em Áries, pensamos na Páscoa. O que é a Páscoa? É o nosso eu revestido de carne, que é passageiro neste planeta. Nosso eu está aqui de passagem. Portanto, nós somos seres transitórios, no sentido corpóreo. Nós temos prazo de validade. E o aspirante Rosa Cruz deve dedicar-se ao estudo e conhecimento das leis de Deus, procurando, na medida do possível, harmonizar-se com seus fundamentos. O trabalho mais bonito que a fraternidade executa neste mundo é o trabalho de cura. E é muito importante que quem busca a cura deve se esforçar para se harmonizar com as leis que fundamentam a vida, que são as leis de Deus. A partir do momento que eu conheço as leis de Deus, fica mais fácil, vamos dizer assim, eu construir um caminho que, em algum momento, se transformará em saúde plena. Então, para eu ter saúde plena, gravem bem isso, eu preciso conhecer as leis cósmicas, as leis divinas. Porque se eu não ando em harmonia com elas, fatalmente ficarei doente. Não por castigo divino, mas por incompetência minha. E hierarquia? É uma palavra-chave para quem ingressa no caminho espiritual. Da mesma forma que há hierarquia na Terra, há hierarquia no céu. Cada hierarquia tem, sob seu comando, sob sua responsabilidade, um conjunto de tarefas a executar. Se eu conhecer essas tarefas em relação à humanidade, que sou eu, mais facilmente atingirei um estado de saúde. Então, conhecer as leis de Deus também implica em conhecer as hierarquias que trabalham para Deus. Quem são essas hierarquias? O zodíaco. O que quer dizer hierarquia? Hieros é um radical grego, que significa sagrado, divino, celestial. Hieros. Hierarquia. O que quer dizer arquê? Arquê significa princípio, causa fundamental, causa raiz, causa matricial, fonte original, ordem e verdadeira autoridade. Aquilo que tem autorização para funcionar. Autorização divina. As 12 hierarquias correspondem aos 12 trabalhos de Hércules, muito conhecidos. Em grego, Hércules se diz Heracles, que significa Hera é uma deusa, Cle é chave. As chaves da deusa Hera. Portanto, Hércules tem o molho de chaves para abrir os portais dos mistérios, que são esses 12 trabalhos. São 12 tarefas necessárias. Isso nós temos que resolver algum dia na sua vida, ou na nossa vida. O que eu faço no meu cotidiano que realmente é necessário?
e o que é perda de tempo, ou é menos importante. Eu preciso hierarquizar as minhas tarefas no seu respectivo grau de importância. Eu tenho que ter discernimento para elencar essa hierarquia. Enquanto eu não fizer isso, eu gasto muito tempo com tarefas secundárias, para não falar uma palavra feia. São 12 tarefas necessárias. Isso que dá uma escola de voluntários. Eu nem li tudo. São 12 tarefas necessárias para o eficaz desenvolvimento do plano evolutivo, idealizado, criado pelo grande arquiteto do universo. O nome já diz, ele é um arquiteto. É ele que faz o plano, é ele que desenha, ele geometriza a nossa existência. A vida é um exercício de geometria. Pitágoras e Platão sabiam disso. Ok. Vamos mudar. Em vez de fazer assim, eu te dou uma varetada. Então, as 12 hierarquias atravessam o trabalho corporal. O nosso corpo é construído graças à colaboração de 12 grandes hierarquias celestes. Olha que loucura que é isso. Por isso que o corpo é tão complexo e tão lindo. A primeira hierarquia é Áries, com os seus coleguinhas do elemento fogo, Leão e Sagitário. Mas Áries também precisa do elemento ar, porque o fogo precisa do ar para promover a sua labareda. Ele precisa de Gêmeos, de Libra e de Aquário. E é importante, a partir do momento que nós amadurecemos o conhecimento em astrologia, não pensar mais em signos, mas pensar em eixos. Não existe Áries sem Libra. Não existe Gêmeos sem Sagitário. Não existe Leão sem Aquário. Procura raciocinar por eixos zodiacais. São apenas 6. 6 eixos. Então, Áries corresponde à primeira hierarquia, o que é muito significativo. Ele representa o primeiro impulso para a vida. Ele representa o nascimento. A vontade de viver. O que eu já concluo, se Áries está fraco no meu tema natal, eu tenho pouca vontade de viver. É natural. Se o planeta regente de Áries, que é Marte, também não estiver muito favorável, a minha relação com a vida normalmente não será muito saudável. Exemplo. O regente de Áries, que é Marte no meu caso, está em Peixes. O pior lugar do zodíaco para estar Marte. Então eu sou um suicida, um kamikaze em potencial. Eu sou alcoólatra, tabagista, degenerado, tudo que é de pior, por influência desse Marte em Peixe. Eu tenho que lutar muito, fazer um mega trabalho para superar essas inclinações desastrosas. Porque o meu potencial autodestrutivo é gigantesco. A Ana já me pegou várias vezes na cama com um canivete no pulso. Então, são 12 hierarquias. E a última, Peixes, se reconecta com Áries. Isso vai ser muito importante para nós. Esse retorno, esse eterno retorno zodiacal.
Eu saio de Áries, dou a volta, completo o ciclo e reingresso em Áries. Se eu não aprender as lições necessárias, eu vou repetir isso eternamente. A vida inteira eu vou ficar circulando no zodíaco. Olha que horror. Me torno um ser condenado. Vamos entender o que é essa passagem de Peixes para Áries, que nós chamamos de equinócio ou equinócio. No caso, equinócio de março, porque é no mês de março que o Sol sai de Peixes e entra em Áries. Veja um mapa do equinócio para este ano, 2019. Ocorreu dia 20 de março de 2019, às 6h58 da tarde. O Sol está a 0 graus de Áries. Ele saiu de Peixes e colocou o dedinho do pé, ou o dedão do pé, em Áries. Então, o Sol saiu do signo de Peixes e entra no signo de Áries. No ano de 2019, isso ocorreu às 18h58. O que significa isso? Vamos ver rapidamente. Quem quiser, depois estude esse tema natal. O que diz esse equinócio? Que, na verdade, é o início do ano astrológico. O ano astrológico teve início dia 20 de março, em 2019. Quando eu começo a analisar os outros planetas, o que eu observo? Primeiro, Quirón está em conjunção exata com o Sol, que por sua vez faz oposição à Lua no signo de Virgem. Xiii! O que significa Quirón? Conjunção Sol. Um monte de coisa. Mas eu vou resumir. Significa que esse ano é o ano que nós vamos ter que lidar diretamente com a ferida na nossa consciência. Há um nódulo, há uma espécie de câncer na nossa consciência. Nós vamos ter que lidar com isso. Em oposição à Lua, significa que vai ser um processo extremamente doloroso. Vai doer aonde? Aonde dói mais, é Lua. Em Virgem, vai mexer com o nosso metabolismo intelectual. Vai ser um longo processo de digestão mental. Então, a raça humana, porque esse mapa é para a raça humana, vai ter que levar a consciência para a UTI. Mas é tudo ruim? Não, tem coisas boas. Veja Marte. Né? Marte está no signo de Touro, aonde Urano acaba de entrar. Além de Marte estar no signo de Touro, que é do elemento terra, nós também temos um complemento em relação a isso. Pode clicar. Porque Capricórnio, o signo de terra de Capricórnio, está recebendo o seu regente, que é Saturno, e Plutão também. Além de Saturno e Plutão, a cauda de dragão. Então formou um triângulo perfeito do elemento terra. Olha que coisa linda. Só um detalhe, a Terra está em casa oculta. Casa 12, casa 4, casa 8. Significa que esse trabalho, apesar de ser da Terra, é espiritual. O que significa? Como é que eu combino a Terra com o processo espiritual? Que esse ano, quem está já com o pé na estrada de um caminho espiritual sério, vai consolidar muita coisa. Vai ser um ano maravilhoso para quem já está
encaminhado na sua espiritualidade. E quem não estiver encaminhado na sua espiritualidade? Problema seu, problema seu. Mas presta atenção, porque a ferida na consciência não vai dar sossego. Se você não estiver conseguindo dormir mais, você já sabe por quê. Áries, o carneiro. Que coisa linda. Ele é ambíguo, porque ao mesmo tempo que ele tem uma selvageria, ele é dócil, ele é amoroso. O Cordeiro de Deus. E Áries está intimamente ligada à construção do corpo. Eu me identifico com o corpo que construí. É lícito isso? Eu sou um ser espiritual. Como é que eu posso me confundir com o meu corpo? Calma lá, gente. O seu corpo é um retrato falado do que você é. Lamento informar. O seu corpo é a cristalização dos seus veículos espirituais. É o último elo da cadeia. Se você não gosta de você, fique sabendo que a culpa é sua. O corpo é nosso instrumento, nosso laboratório, nossa obra em parceria com as hierarquias divinas. Olha lá. É um trabalho em conjunto. O nosso corpo é uma maquete, é uma síntese do próprio cosmos e o lar provisório da nossa consciência. Nós estamos habitando esse mundo transitoriamente. Porém, isso não diminui essa experiência, pelo contrário. Já que essa experiência é transitória, temos que aproveitá-la ao máximo. Não haverá segunda chance. Você pode reencarnar, sim, mas você nunca reencarnará em situações semelhantes a esta, com as experiências que esta encarnação lhe proporciona. Aproveite ao máximo essa aula. Não seja um aluno vacilão. O corpo condensa todas as informações, todas, que descrevem os pormenores do grau de evolução do espírito que nele encarna, que nele habita. Se você tem deficiências, defeitos, é porque esses defeitos estão arraigados na sua alma. O corpo só está expressando isso. Se você nasce uma pessoa bonita, inteligente e rica, que nem eu, é porque você é um ser iluminado, que nem eu. E humilde também, isso que é muito importante. O corpo comporta uma fascinante riqueza de detalhes sobre a natureza, importante, o caráter. Mas o corpo fala sobre o caráter? Fala. Vou dar uma dica para vocês. Toda pessoa que tem problemas de coluna tem problemas de caráter. Há exceção? Nenhuma exceção. Sobre a natureza e o caráter da alma que o utiliza como vestimenta. O corpo é uma vestimenta, mas a forma como você se veste indica aquilo que você é. Deu para entender? Vocês conhecem a iridiologia. Só estudando a sua íris, dá para saber tudo que você tem lá dentro. Estudando a sua orelha, a auriculopuntura, dá para saber as suas doenças, os seus problemas. Aurículo, a orelha. Espetar na orelha. Os pés, a mão, quiromancia. Nós temos o nosso destino retratado em várias partes do corpo.
Em algumas, obviamente, tem informações ocultas. Áries é explosão de luz e calor. Por isso que é um signo que não dá para conter. Pobre da mãe que tem um filho de Áries. Como eu vou conter esse animal selvagem? Pancadaria não adianta. Sermão piora. O que fazer? Mata. Limites também. Hã? Limites também. Também não. Não aceita nada, porque eles são o quê? Expressões, explosões de luz e calor. Ninguém segura isso. Então, antes de engravidar, vê bem o mês que vai nascer, pelo amor de Deus. Está aqui o símbolo de Áries. O chifre do carneiro. É essa energia que brota, vulcânica, explode lá em cima. É um fogo de artifício. A palavra herói. Essa palavra é muito incrível, é grega. Em grego se escreve assim, eu sei que vocês dominam grego que nem eu, mas é bom lembrar, né? Que é muito parecida com o deus Eros. Olha, a única diferença básica é o H. Então todo herói é erótico, necessariamente. Ele é apaixonante. Imagina um herói não apaixonante, impossível. E essa palavra grega significa semideus. Olha que lindo. Ou seja, se você pega Eros, coloca o H de homem na frente, vira um semideus. O homem heróico, a mulher heróica, é um semideus e uma semideusa. Quando que nós perdemos nossa divindade? Quando nós desistimos da vida. Isso não pode acontecer. Não importa a situação que você esteja passando. Não desista da vida. Dá para fazer isso, por favor? Falamos de Hércules, né? Heracles, Chaves de Hércules. É o herói emblemático do signo de Áries. Ele é a síntese do signo de Áries. Enaltece as qualidades do guerreiro. Sempre disposto para a batalha. Nós temos muitos exemplos históricos de grandes guerreiros. E o guerreiro é a união do saber, do poder, mas, principalmente, agir. Agir quando? Na hora certa. Na urgência do momento. Ele sabe fazer a leitura da realidade e intervir nessa realidade na hora exata. Porque ele é intuitivo. Todo herói é intuitivo. Vários exemplos. Hércules, Perseu, Ulisses, Aquiles, etc. Eles são híbridos, como nós, divino-humanos. Nós temos uma parte divina e uma parte humana. Ainda muito confusa. Nós não aprendemos a discernir o que é humano e o que é divino em nós. Dotados de força e também coragem sobrenaturais, extraordinárias. Então o herói é o humano que não esqueceu a sua vocação divina. Ele vai buscar lá no fundo e põe essa vocação em ato, em atitude, em ação. Oi? Pode, mas tem que ser pergunta inteligente, senão você vai ser humilhado. Vai. Por que esse herói tem paralelo com a construção do corpo-alma? Só porque eu falei, tá vendo? As pessoas funcionam sob pressão. Tudo a ver. Porque a construção do corpo-alma é um ato heróico. Porque você precisa edificar na sua alma as virtudes do herói. Se você não incorporar as virtudes do herói, sua alma fica fraquinha. O seminário
Os seminários desse ano são sobre isso. Vamos prestar atenção nas palavras, que as palavras são reveladoras. Observa nessa junção das letras G e N, que aparece na palavra grega gnosis, que quer dizer sabedoria, quer dizer muita coisa, mas sabedoria é o mais comum. E gênese significa nascimento, criação, princípio. GN também. Essas duas letras são muito poderosas. Áries é um signo do elemento fogo e é cardial. Não é um fogo comum, é um fogo violento. Em latim, igneo. Fogo em latim se escreve dessa maneira. GN. Cordeiro em latim se escreve agnos. GN. E em grego, luta se escreve agonia. Em português é óbvio que esse acento não existe, mas em grego sim. Tá? Agonia. GN também. Então, fogo, sabedoria e luta são entidades irmãs. Um dos meus artistas prediletos, pintor francês Bouguereau. Eu não conheço ninguém que tenha a delicadeza dele. Acho que nem o Renoir consegue. Olha esse cordeiro, que coisa impressionante. Olha que doçura, olha que docilidade. E ao mesmo tempo, se necessário, ele tem uma coragem indômita. Ele enfrenta qualquer situação. Então essa duplicidade do Áries é importante a gente incorporar na consciência. No Natal, o cordeiro Áries se faz carne, encarna no seio da humanidade. E na Páscoa, a carne do próprio cordeiro é sacrificada, é imolada. Então o cordeiro tem uma dupla função de martírio: nascer e morrer em sacrifício. Aonde estiver o signo de Áries no nosso mapa, no nosso tema natal, nós somos convidados a essa experiência: nascer e morrer em sacrifício. E o símbolo máximo do cordeiro que nós temos é Cristo Jesus, que traz vida, fé, esperança, graça, salvação. Marte, regente de Áries, pode ir. O planeta Marte, ele é o símbolo da virilidade. E ele também simboliza uma espada, um elemento cortante, um instrumento de guerra. E todo herói verdadeiro, ele tem um fim trágico. A vida é uma tragédia. E o final da vida dele, ele é convocado ao martírio. Aonde estiver Áries no nosso tema natal, algo semelhante nos convoca. Na Páscoa, Cristo sintetiza as virtudes heróicas. Nenhum herói atinge a estatura do Cristo. Não chega nem perto. Sofrendo as agonias, lutas da crucificação, para quê? Para salvar o planeta Terra, para salvar o mundo. Ele é o nosso Salvador. Por isso que o verdadeiro cristão, o momento da Páscoa é um momento de sagrada comemoração. Tão sagrada quanto o Natal. O céu ama a terra.
Por isso que Cristo desceu para nos salvar. O amor do Pai pela humanidade é infinito. A essência encarna na substância e projeta o espírito na existência. Transcendência, imanência. Ser, existir. A Escola Rosa Cruz procura fazer uma combinação, uma cadeia, uma justaposição, um caminho que liga a existência à essência, a imanência à transcendência. Todos os seus cursos, os seus ensinamentos estão voltados para esse descolamento gradual do espírito da matéria. Por quê? Porque o aspirante Rosa Cruz entende que uma das suas tarefas é espiritualizar a matéria do seu corpo. No atual estágio de evolução, o espírito individualizado, que somos nós somos indivíduos, desce dos mundos celestes para concentrar-se num corpo de carne e sangue. Essa é, ao mesmo tempo, nossa condenação e nossa libertação. Nós somos obrigados a habitar um corpo de carne e sangue, sendo espíritos. Não é fácil isso. Nós viemos de um lugar que não existe nem tempo nem espaço. E aqui dependemos do tempo e do espaço. Então, Ares representa também essa crucificação na matéria. Representa esse estado corporal. Eu só percebo que meu corpo é muito limitado quando adoeço. Aí que eu verifico a minha fragilidade. É o momento em que eu perco minha potência, pelo menos temporariamente. Então o espírito desce dos céus, passa por uma experiência dolorosa, se martiriza, para aprender suas lições, por isso que é bom aprender rápido, não ficar sofrendo muito tempo, porque sofrer muito tempo é burrice. Depois da lição aprendida, o movimento ascensional, subir aos céus. Não tem como escapar desse movimento, descer, subir. Só que, se ele for mal feito, ele se transforma em eterno retorno ao sofrimento. É isso que nós temos que parar. Vamos parar de sofrer à toa. Se for sofrer, pelo menos sofre por uma causa digna, algo que vale a pena. Sofrer por indigestão porque você comeu muito, tenha santa paciência. Né? Você está nessa ainda? Eu estou com dor de cabeça porque tomei muita cerveja. Meu, vai comprar sua cova logo. Uníssono, polifonia. Saímos do mundo de um som puro para a polifonia da existência. Esse é o caminho da humanidade. Todos nós. Por quê? Nós temos que construir um corpo. O som, o verbo, se faz carne. Então, o corpo é uma cristalização do som. É uma música condensada. Precisamos conhecer a partitura desta música. Precisamos conhecer as nós mesmos. Entoar a nossa sinfonia. Zodíaco. Páscoa. Peixes e Ares. O Sol transita por Peixes. Esse ano, dia 20 de março, ele iniciou a sua caminhada pelo signo ou pela hierarquia de Ares. Netuno e Marte. Essa passagem de Peixes
Para Áries, é a Páscoa. Nós saímos então do uníssono, som único. Não havia diferença entre nós. Havia um todo homogêneo. Entramos no reino da matéria, da carne e do sangue para exercer a diferenciação. Os filósofos do século XX, os principais, trabalharam muito esse conceito. A importância de você saber se diferenciar, produzir diferenças. Você só consegue ser um ser estético, criador de si mesmo, se você for capaz de gerar diferenças. Nós temos essa tarefa de construir a si mesmo, se diferenciando. Copiar os outros, fazer a mesma coisa, um simulacro, é a pior escolha. Tudo que é homogêneo, padronizado, uniformizado, só interessa ao capitalismo e não ao espírito. Sempre frisaremos aqui que o capitalismo é uma forma, é uma ideologia completamente anti-espiritual. Não há nada que se salva nesse sistema de governo. E o sistema de governo capitalista, ele abomina a diferenciação. Ele quer padronizar todos nós como consumidores e trabalhadores. Por isso que existem as leis sociais, existem as prisões, existem os manicômios. Todo aquele que ousa ser diferente é capturado instantaneamente pela vigilância instalada no mundo. O comunismo não faz a mesma coisa também? Ele não tem um padrão para todo mundo, está todo mundo igual? Não é um paradoxo, a mesma coisa também? Um pensador importante diz o seguinte: o capitalismo é a exploração do homem pelo homem. O comunismo faz exatamente o contrário. Todas as ideologias são muito perigosas, principalmente quando uniformizam. Eu não quero entrar em detalhes, mas o comunismo comete um erro crasso, considerando que todos os homens são idênticos. E o capitalismo vai no extremo oposto. A liberdade, o empreendedorismo, seja você mesmo. Também os dois estão equivocados. Só que nós atualmente estamos no capitalismo. Então, Áries é o poder de combater as adversidades. Por isso que Marte é uma espada. Vai para o combate. É a força vital necessária para produzir a si mesmo. Pessoal, isso é fundamental. Pergunte para a tua consciência: o que eu estou fazendo na minha vida para produzir a mim mesmo? Eu sou uma cópia mal feita? Eu sou apenas uma intenção? O que eu sou? No que está baseada a produção de mim mesmo? Que modelos eu adotei? Que inspiração eu peguei? Eu aprendi na escola? Aprendi com os meus pais? Aprendi na religião? Aonde? Então a lição de Áries é essa: produzir a si mesmo. Para um dia dizer de boca cheia: eu sou. Eu sou uma diferença no universo. Eu sou único, sou singular. Não tem nada sequer parecido comigo. Aí beleza. Essa é a grande Páscoa. A passagem onde você se torna aquilo que você tem que ser. E, segundo a escola Rosa Cruz, que é uma escola cristã,
Sem Cristo, as ovelhas, Áries, os carneiros, são indefesos diante dos lobos. Quem são esses lobos? Não vamos ser criancinha e imaginar que é o Chapeuzinho Vermelho e o lobo mau. Né? E você é o Chapeuzinho Vermelho. Não é isso. Lobo é toda a força interna que você possui, toda a força titânica, voraz, que te domina e te transforma num boneco do destino. Esse é o lobo. O lobo não está fora de você, está dentro. E elas devem ser fortes no Ares também, né? Oi? Elas devem estar muito fortes no ariano também, né? Essas forças titânicas. No ariano, o lobo é saradão. O Verbo, então, se fez carne, o Cristo, que é a nossa meta, o nosso ideal do estudante Rosa Cruz, se fez carne para que a nossa carne se converta em verbo. Aonde? Na laringe, a rosa branca do símbolo Rosa Cruz. A minha voz, ela tem que exercer um poder criador e, principalmente, um poder curador. Se enquanto eu estiver falando, eu não estou curando vocês de alguma maneira, eu estou sendo ineficaz enquanto estudante Rosa Cruz. Eu tenho que me empenhar para que a minha voz, a partir do momento que essa vibração sonora saia do meu órgão fonador, produza algum tipo de transformação nas pessoas que ouvem. Áries e Touro. Falamos de peixes e Áries, vamos falar do signo seguinte. O poder vibracional do verbo geometriza a matéria. Então, a música, ela tem o poder de criar figuras geométricas na matéria. Um estudioso, Masaru Emoto, fez um trabalho genial mostrando como a água responde às vibrações das pessoas, de amor, de ódio, de tristeza, de alegria. Procurem acessar. Né? Os trabalhos dele já estão mega divulgados, é muito, muito bonito. Ele demonstra que há uma geometria oculta que modela a matéria. E o que é um corpo saudável? O corpo saudável é musical e sinfônico. O seu corpo tem que ser um exemplo de arquitetura, de música, de obra de arte. Doença é desarmonia, é dissonância. Sons que não se combinam, que se agridem. Aí eu pergunto para Áries, Áries, você deseja qualidade ou tropeça e dá cabeçadas na quantidade? Como é que funciona seu Áries? Fica chifrando todo mundo, todas as coisas, ou tem foco naquilo que é importante? Como é que funciona? Áries, Touro. Marte, Vênus. Incrível força erótica. Áries e Touro é uma das atrações eróticas mais intensas e mais fulminantes, porque é briga na certa. Não tem nenhuma ligação um com o outro. Áries é violento, passional e extremamente ansioso. Touro é pacato, moroso, rumina, repensa. Mas Áries é o desejo de ser. Eu tenho que ser alguma coisa, eu tenho que me diferenciar. E Touro, olha que diferença, é o desejo de ter.
Touro precisa manusear matéria. Ele precisa morar numa casa bonita, arejada, com jardim, né? Ele precisa ter um carro confortável, ele precisa viajar, conhecer lugares aprazíveis. Se Touro não fizer isso, morre. Áries não está tão interessado na beleza, ele está interessado em conquistar coisas. Depois ele se desinteressa. Mas Marte e Vênus se repetem, olha que loucura. Vênus é regente de Libra e Marte é regente de Escorpião. Hierarquias vizinhas novamente. Grande potencial erótico. E também não se dão de jeito nenhum. Juntar Libra com Escorpião, meu Deus do céu. É desentendimento na certa, é violência. E o que significa esse erotismo aqui? São desejos. Em Libra é o desejo de ter alguém. Eu preciso ter alguém para ser feliz, pelo amor. E em Escorpião é o desejo de ter uma enorme intimidade com essa ou aquela pessoa. Dissecar a pessoa. Ir no caroço da pessoa. Até onde posso desejar e agir de forma compulsiva e temerária? É a pergunta que nós temos que fazer para Áries no nosso tema natal. E aí, vamos falar novamente da Páscoa, que é o tema de Áries. Se faz necessário que a carne morra para a ressurreição do Espírito. Por isso que o herói é um mártir. Ele precisa morrer. Vamos botar isso na cabeça. Algo em nós precisa morrer. Ou algos. Muita coisa em nós precisa morrer. E eu tenho que produzir a mim mesmo. Eu tenho que me transformar num ego, numa individualidade. Eu preciso ser e aprender a viver. Que tarefa! Meu Deus! E aí que entra o carneiro, com essa força irrefreável, esse poder gigantesco. Esse calor, essa vida, que só o carneiro tem. Dos signos de fogo, Áries é o mais impetuoso de todos. E aqui nós temos o triângulo do fogo. Áries, Leão, Sagitário, volta para Áries. Com as regências respectivas de Marte, Sol e Júpiter. Quem no seu tema natal tem bons aspectos entre Marte, Sol e Júpiter é um felizardo. Tem saúde, vida em abundância. O fogo é a manifestação física da chama divina. O fogo, não confundam, não é físico, é espiritual. A chama, a labareda é física, mas o fogo é invisível e é espírito. E como é que se manifesta em nós essa chama divina? De 3 maneiras diferentes. Essas 3 maneiras a filosofia Rosa Cruz chama de átomos semente. Cada átomo semente concentra essa chama divina. Aonde estão esses átomos semente? Ora, exatamente em Marte, Sol e Júpiter. No coração, Sol, no fígado, Júpiter e na consciência. A consciência não é o cérebro. Não cometam esse erro infantil. A consciência usa o cérebro, mas não é o cérebro. Quanto mais presente está Deus no interior da nossa consciência, mais a intuição do signo de Aquário, que é a luz do caminho, nos orientará.
Presença de Deus na consciência. Então, voltamos, nós somos chatos, não tem importância. Pessoal, álcool, de maneira alguma. Álcool embaça a consciência. Cigarro destrói memória. Comer carne é comer cadáver, você vai apodrecer rápido. Não faça essas coisas, pelo amor de Deus. Não coma cadáveres. O cigarro também apaga o átomo semente, né? O cigarro apaga o átomo semente. Cigarro, você falou, né? Apaga. Zodíaco. Que coisa linda que é o zodíaco. As 12 hierarquias trabalhando em conjunto com a humanidade. Os signos da perdição. Quais são os signos que nos jogam na Matrix, acabam com a gente? Áries, Touro e Gêmeos. Em Câncer nós voltamos a subir, mas é o signo que ocupa o lugar mais baixo do zodíaco. É o porão do zodíaco. Esses 3 signos, nós temos que tomar muito cuidado no nosso tema natal. Eles nos condenam ao eterno retorno, porque eles puxam para a Terra. Então você tende a ficar reencarnando para fazer sempre a mesma coisa. Não faça isso. Faça alguma coisa melhor com você mesmo. De Leão para o final do zodíaco, para as últimas hierarquias do zodíaco, nós temos esse triângulo maravilhoso de Áries com Leão, de Leão com Sagitário, um trígono, e de Sagitário com Áries novamente. Cabeça, coração, fígado. E esse triângulo confere dinamismo, vontade e confiança em si mesmo. Para Max Heindel, o fundador da escola Rosa Cruz na Terra, a autoconfiança é a base do caminho. Enquanto você não confiar na sua potência de ser, de existir, de produzir a si mesmo e construir seu caminho espiritual, você vai ficar andando em forma serpentina. No corpo, então, a ligação entre a cabeça, o coração e o fígado. São os órgãos vitais mais importantes do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, tá claro? Cabeça, coração e fígado. Falemos novamente da ligação de Marte com Netuno, Áries e Peixes. A Páscoa. Então, o zodíaco, essas 12 hierarquias, elas operam em conjunto para que a hierarquia humana, que corresponde a Peixes, se desenvolva. Tanto em seu conjunto como em suas individualidades. O coletivo é determinado por Netuno e Peixes, a individualidade por Áries e Marte. Nós temos 2 forças conflitantes. É fundamental entendermos que somos esquizofrênicos, porque estamos na carne, mas somos espírito. Áries pede para amar a si mesmo. E Peixes pede para amar a Deus sobre todas as coisas. Como eu posso resolver isso? Alguém poderia me ajudar? Eu convido alguém para me ajudar aqui a resolver esse dilema. Para mim é um dilema. Pode. Peraí. Fala, vem aqui. Acho que amar a si mesmo já implica em amar a Deus. Se você se ama mesmo. Porque amando-se a si, você consegue amar as outras pessoas também.
Então, o recado da Ana Maria é que se você consegue, de fato, amar a si mesmo, é uma consequência natural você amar os outros e a Deus sobre todas as coisas. Seria, na verdade, o contrário? Amar a Deus e todas as outras coisas, em consequência, você ama a si mesmo? Então, aqui tem a proposta oposta. Você ama a Deus sobre todas as coisas e o corolário disso, em decorrência disso, você ama a si mesmo. Concomitante, né? Concomitante. Também acho. Faz sentido, porque você começou com a pergunta que a gente não sabe nem quem somos nós mesmos. Sim. Como é que a gente vai amar a si mesmo se a gente se desconhece? Olha, Saber que Deus está dentro de nós. Deus, está sendo através de Deus, né? isso é uma dor de cabeça que para mim é difícil de resolver, né? Mas vale a pena pensar sobre esse assunto, porque o primeiro mandamento do Decálogo é esse. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Imagine se é difícil amar e conhecer a nós mesmos. Como vamos amar e conhecer a Deus, que é absoluto, é enorme, eterno? É mais difícil. É mais difícil. Então, vocês veem como a individualidade é algo fundamental. A partir do momento que você se constrói, você vai ter a sua maneira de lidar com isso. Que não existe apenas uma resposta. Cada pessoa porta em si uma resposta diferente. Essa é a beleza. E discutir quem está certo e está errado é infantil. O bonito é compor tudo isso numa sinfonia. Aqui está o sol. O sol da Páscoa. Ele sai de peixes e entra em Ares. Aqui é a nossa consciência. A nossa consciência é o centro das operações da vontade. A vontade atua diretamente através da consciência. É esse ponto central do sol. É Deus em nós. E o sol exalta-se no signo de Áries. Ele fica mais forte no signo de Áries. A luz do intelecto se une com o calor do coração, porque cordeiro vem de coração. Presta atenção. Então o herói, que é o coração, que é Eros também, salva a donzela, que é a inteligência, que está aprisionada na torre do castelo. Vocês percebem que o mundo ocidental, você pode amassar ele e jogar fora? Porque o mundo ocidental, o intelecto destruiu o coração. Nós somos seres, hoje, sem coração. Lamento dizer isso. E o herói que tem que salvar a inteligência. Então o herói, com a sua espada marciana, ele tem que subir a torre e salvar a donzela no topo da torre, o intelecto. É o coração salvando a inteligência. A inteligência não salva o coração, ela sufoca o coração. E aí sim eu construo a mim mesmo, eu construo Ares. Então, aonde está o centro da consciência? Aqui. Não aqui, não confundam. Aqui mora o demônio. No bom sentido, o demônio é um cara legal. Ele só precisa ser disciplinado. Deus está aqui, ó. O centro, o quartel-general de Deus está no coração. Deus está na mente, também está na cabeça, mas o seu centro de operação é coração, fígado e cabeça. É o centro do corpo, fígado, ocupa o centro, toda essa região ele domina, coração, cabeça. A inteligência aprisionada na torre de seu orgulhoso castelo é a tenebrosa ciência acadêmica. Isso é uma coisa que nós temos que também entender. A ciência acadêmica é tão perversa que no filme Matrix ela é denunciada e o próprio Morfeu fala para o Neo, olha, as pessoas defendem com tanta força
aquilo que as oprime, que é a Matrix, que é inacreditável. É a síndrome de Estocolmo, né? É o refém, aquele que foi sequestrado, que se apaixona pelo seu algoz. Esse é o nosso estado. Nós idolatramos aquele que nos escraviza. É inacreditável. A ciência é uma mentira, pessoal. Não aceitem mais isso, de hipótese alguma. É a maior enganação que inventaram. A universidade é uma fábrica de dementes. O iluminismo e o positivismo científico inauguraram a verdadeira Idade das Trevas. A Idade Média começou no século XVIII com o iluminismo. Veja, o iluminismo gerou escuridão. Esse é o ser humano, cego e acorrentado. Esse é o homem científico. Mas a religião faz a mesma coisa. Isso que é louco. A religião também aprisiona e cega. Não sobrou nada. Não, sobrou uma coisa. Sobrou a arte. A arte não se deixa apanhar. O mito da ciência acadêmica é mais cruel e perverso que a Inquisição, mas tem um monte de seguidor. Então nós temos o poder mundano, o poder terreno, capital. O capital manobra, maneja, está articulado com a igreja de um lado e com a ciência do outro. E aqui embaixo a humanidade esmagada. Olha a nossa situação atual, pessoal. Que porcaria de vida que a gente tem. De um lado, ignorância e fanatismo, igreja. Do outro lado, ateísmo e ceticismo, ciência. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. A ciência e a religião, ambas são, por incrível que pareça, prostitutas da Babilônia. Quem diria, hein? Olha como o diabo trabalha bem. As igrejas hoje são centro de prostituição. Tem que bater palma para o demônio, né? O cara é bom. Profissional. A servil-ciência prostituiu-se e apenas supre os interesses econômicos e corporativos. Toda pesquisa científica hoje, praticamente sem exceção, serve a interesses especulativos econômicos capitalistas, positivistas. Vale a pena, não pode desencarnar sem conhecer Michel Foucault. Ele tem trabalhos sobre a microfísica do poder e a genealogia do poder fabulosos que explicam tudo isso que a gente está falando, com milhares de detalhes. É cansativo, é difícil, mas vale a pena. Leiam de preferência em francês, se não conseguirem, pede ajuda para o Alexandre Magno. O Foucault e esses filósofos modernos não são membros da academia? Não. Não, os grandes filósofos falaram não para a academia. Por exemplo, o Foucault não fez faculdade de filosofia. Ele fez faculdade de psicologia e psicanálise e se tornou filósofo. O Nietzsche era filólogo, se livrou da universidade e se transformou em filósofo. Todos eles. Professores da universidade? Alguns não. Alguns se recusaram a servir ao sistema. Outros entraram no sistema para combater o sistema, entendendo que a melhor forma de combater o sistema é estar dentro dele. Uma espécie de anticorpo. E temos, pessoal, o cinema, graças ao signo de Peixes e ao signo de Câncer. Gênios visionários da sétima arte. Charlie Chaplin, o grande ditador. Que filme! Tempos modernos. Meu Deus! Falam tudo isso que nós estamos falando há muito tempo atrás. Andrei Tarkovsky, Infância Divã, Solaris,
o sacrifício. Todos falam aonde a gente vai chegar. Stalker. Como a gente prostitui o planeta. Stalker. Stanley Kubrick. Meu Deus do céu, 2001. De olhos bem fechados. É como nós vivemos, pessoal. De olhos bem fechados. Fritz Lang. Metrópolis. Que filme. Feito em 1927. Fenômeno, muito melhor que Matrix. Áries, Leão, Sagitário. A galera do fogo causando. Ou Gária Matos, assistam O Fim da Amizade. Ela dá uma aula fabulosa que fala tudo isso de maneira brilhante sobre a constituição do nosso modo de vida hoje. Entre outras coisas, ela diz, nessa aula fabulosa, que a capitalização da ciência e da tecnologia geraram um tempo vazio e sem sentido. É o tempo nosso hoje. É um tempo carente de tempo. Se você convida qualquer pessoa a fazer uma coisa verdadeiramente interessante, ela vai dizer que não tem tempo, porque ela precisa fazer um monte de imbecilidades. A agenda dela está cheia de coisas estúpidas para fazer. Uma das coisas estúpidas é trabalhar, né? Não existe hoje coisa que mais estupidifica o ser humano e o escraviza que o trabalho. E hoje as pessoas praticamente só trabalham para pagar conta. Bem feito. A mídia, ou Gária Matos, hein? A mídia, o celular, prazeres vulgares, entretenimento estupidificado, televisão e discurso rasteiro. Isso domina o nosso mundo. Não é só o Brasil, é o mundo. É que o Brasil se especializa, né? A terra cheia de pessoas vazias falando com aparelhos. Filme Her, vale a pena também. Todo mundo amando, se apaixonando, fazendo negócio, tudo com aparelho. Os últimos obscuros séculos da Era de Peixes. Nós temos ainda 500 anos para aguentar, né? Ilusão, engano e um processo acelerado de desumanização. E nós temos que, nisso tudo, produzir a nós mesmos. Olha que tarefa, hein? Facinho, né? Então nós estamos vivendo uma época onde predomina o cômico, o bizarro e o trágico. Põe isso, bate no liquidificador, você tem o seu momento histórico. Áries, então, para que ele exerça sua verdadeira Páscoa, tem que perder a cabeça. Se Áries não perder a cabeça, não adianta. Acorda, né? Estava perdendo a cabeça. João Batista. Vamos seguir o exemplo de João Batista. Vamos dar um golpe fatal no orgulho e na vaidade. Como é que eu faço isso? Estudando tarô, gente. Tarô, anônimo, meditações sobre os 22 arcanos do tarô. Carta à Torre. Arcano de número 16. Vamos destruir essa torre da falsa inteligência. O herói precisa buscar a mocinha no topo da torre. Tem que subir toda a torre. Que torre é essa, esotericamente falando? A coluna vertebral. Enquanto nós tivermos orgulho daquilo que nós somos, não tem jeito. Enquanto você acha que você é alguma coisa, que você tem saída, que você é esperto, não tem jeito. E o mestre já disse, quem for exaltado na terra, será humilhado nos céus. Quem for humilhado na terra, será exaltado nos céus. Essa é a grande mensagem do Arcano à Torre.
Ou, de outra maneira, é preciso que o Cristo cresça e que eu diminua. O meu Cristo interno precisa ganhar uma estatura significativa. Precisa superar o que eu sou, ou o que eu acho que eu sou. Quem não encontrar o Cristo nas águas turvas e turbulentas de peixes, prossegue como náufrago. Por isso que a Páscoa é importante. De peixe nós temos que mergulhar em ares, para agarrar nossa individualidade, nossa singularidade em nossas mãos. Não deixar que o mundo faça isso para você, que seu pai, sua mãe, a escola, o governo, qualquer coisa, qualquer ideologia, qualquer religião, não permita que isso se intrometa na construção de você mesmo. Porque tudo que você precisa está dentro de você. Ponha isso na sua cabeça, por favor. E qual é o exemplo de náufrago? O pisciano. O peixe é o símbolo místico, poderoso, inspirador da tradição cristã. Cristo inaugura a era de peixes. O pontífice tem a boca de um peixe na sua tiara, na sua mitra. E o apóstolo pisciano é Pedro. Pedro faz tudo o que peixes faz. Vacila, duvida, nega e bluft, afunda. Calma lá, até chegar em Ares. Até atingir a conversão completa. Renascer. O cordeiro pesca, então, os pescadores. Pedro estava afundando, Jesus jogou o anzol, pescou Pedro e içou ele das águas turbulentas. E chamou o pisciano, olha que loucura, homem de pouca fé. Que loucura, hein? Então Cristo é esse cordeiro sacrificial que deve habitar o centro da nossa consciência, o centro solar da nossa consciência. É assim que prega a Escola Rosa Cruz, que não é uma escola dogmática. Esse Cristo tem que ser construído dentro de você, você não vai encontrar ele lá fora, pendurado numa cruz ou numa parede. Esse Cristo tem que ser construído na tua alma. Então, como diz a oráculo para o Neo no Matrix. Neo, você já escolheu, agora você precisa entender as suas escolhas. Entender as escolhas é entender a si mesmo. Por que eu sou isso? Eu preciso entender. O caminho esotérico, que é da Escola Rosa Cruz, é a via interior no seio da alma, unindo a mente luminosa com o coração fervoroso. Então vejam que essa ligação, esse caminho heróico de Áries para Leão, é a solarização do eu sou. É a consciência solarizada, que é a trajetória do herói. E o herói vence as trevas, tal como Cristo. Esse é o nosso trabalho. Vencer as nossas trevas interiores. Os lobos. O corpo humano permite uma experiência verdadeiramente concreta. Ele é manifesto, ele é imanente. Ao mesmo tempo, reflete nossa dimensão sutil e divina. Ele tem essa dupla função. O corpo humano é fantástico. Ele tem uma natureza visível e uma natureza oculta. A natureza oculta que constrói a natureza visível. E dentro do corpo há uma luta entre luz e trevas. Essa é a nossa luta. Áries pode ter tanto uma ação libertadora, como uma ação constrangedora, violenta. É um signo também muito ambíguo.
Por exemplo, procura verificar pessoas que têm Marte nos ângulos. Casa 1, casa 4, casa 7, casa 10. Predispõe à violência, à ira, ao ódio, a rupturas e ameaças. Visualmente, como é que funciona? Corresponde a um Marte em Áries, ou Câncer, ou Libra, ou Capricórnio. Mas é mais importante, nesse caso, observar a casa onde ele se encontra. Casa 1, casa 4, casa 7 ou casa 10. A pessoa que tem Marte na 1, esquece, é um ego intratável. Não adianta você querer ensinar nada. Abandona no deserto e vai embora, é a melhor coisa que você faz. Educação espartana, joga na floresta e vai embora. A pessoa que tem Marte na casa 4, não adianta querer cuidar da família, um vai matar o outro. Tem que separar mesmo, porque se odeiam. Marte na casa 7, não casa, né, gente? Casar é trazer o inimigo para a cama. Não é um inimigo qualquer, são inimigos ferozes, que necessariamente levam ao divórcio. Tem exceção de alguém que tenha Marte na casa 7 e fez um bom casamento? Eu não conheço. E Marte na 10? Marte na 10 é aquele que domina tudo. Ó. É o semeador de desarmonia e discórdia. Com o tempo, tudo dá errado. Tá bom assim? Então, esse é o Marte nos ângulos. E se você falar alguma coisa, o que ele vai te responder? É claro que eu apoio a democracia. Só que ele apoia com armas. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, Áries gosta de chifrar a parede, dar cabeçadas. É arrebatado, afobado, estabanado e desastrado. Meu Deus do céu. É assim que Áries pede licença. É uma delicadeza, uma sutileza comovente. Áries morde a isca. É bobinho no final das contas. Ele risca, rabisca e faísca, sem pensar nos riscos. Por onde passa, deixa marcas e fortes emoções. Bem fortes. É um signo apaixonante, mas feroz. Se chegar muito perto, vai queimar. É o signo Blitzkrieg. O que é Blitzkrieg? Ação relâmpago. Chega e já domina. Foi inventado pelos alemães, né? Da Gestapo. É a maneira mais rápida de você dominar um país. Tem que ser em um dia. Chega e já domina tudo. Isso é Áries, Blitzkrieg. Ansioso e inquieto, arroja-se no campo de batalha da vida, expondo-se a acidentes e desastres. Intolerante, enérgico e temperamental, coleciona amores, profissões, sempre caçando novas experiências. Só que tem uma grande tendência a entrar no eterno retorno. Vamos falar mais um pouquinho sobre a Páscoa, esse momento tão importante, né? Que é a entrada do Sol em Áries. A passagem do elemento água para o elemento fogo. A partir de Áries, a alma começa a ser atraída para a matéria, a atração terrestre. E em Peixes eu sinto a atração celeste. Então esse ponto é o ponto de maior divisão, de maior bipolaridade no ser humano. O espiritual e o material. Simbolizado pela Páscoa. Cristo deu exemplo. A única maneira de resolver isso é pelo martírio. É crucificando a matéria.
Porque enquanto eu obedecer à ação da gravidade, eu continuo no eterno retorno da queda do homem. Para eu inverter e entrar no retorno da salvação do homem, eu preciso pegar carona na ascensão do Cristo. Por isso que a escolaos da cruz é radical. Sem o Cristo, não há salvação. Aqui é a precipitação. Eu bato a cabeça. Aqui é a subida aos céus. Então, o Sol, que fica exaltado em Áries, é o centro irradiador do espírito e da consciência e da vontade. Em Áries, ele adquire um poder enorme porque ele fica exaltado em Áries. Então, essa necessidade expansiva do Sol é muito potente em Áries. Então, tem uma tensão que geralmente se transforma em dor de cabeça ou calvície. Uma tensão centrífuga. Muitas vezes se transforma também em briga, violência, guerra. Porque ele precisa sair para conquistar. Até entender que a maior conquista é sobre si mesmo, só que demora para entender isso. Ele precisa preencher-se de experiências. Ele precisa expandir e abarcar territórios. É um conquistador. Por isso que Áries representa o nascimento da primavera. O nascimento da consciência da beleza da vida, da grandiosidade da criação, em todos os reinos. O que diz Nietzsche, nosso mestre também? A mais fantástica das experiências é a inesgotável invenção de si mesmo. Isso é Áries. Isso é um bom Áries. Inesgotável invenção e reinvenção de si mesmo. E Nietzsche é Libra. Sol em Libra, ascendente Escorpião. O signo solar dele é oposto a Áries. Olha que interessante. Fabricar a si mesmo com espírito ético e estético. Olha que lindo, né? Nietzsche focava muito nisso. Como que você se transforma no ser ético e também estético. E um filme que vale a pena assistir, que fala sobre o Van Gogh, é Sede de Viver. Em inglês, Paixão pela Vida, né? Lust for Life. Maravilhoso filme. O irrefreável desejo de viver mesclado com uma grotesca inabilidade para conviver. Olha o drama ariano. Eu quero viver, mas não sei conviver com ninguém. Putz, como é que eu faço isso? O Van Gogh é um exemplo. Ele é ariano, ascendente Câncer, uma paixão enorme pela vida, mas não conseguia conviver com ninguém. Nem ganhar dinheiro conseguia. Sendo o maior pintor do mundo. Como é que um cara que é o maior pintor do mundo não consegue ganhar dinheiro? Olha como o cara é inabilidoso. Porque ele enfrentou essa quadratura, gente. Não é fácil, entre Áries e Câncer. Marte e Lua. É a zona de conflitos entre as demandas do corpo e as demandas da alma, que às vezes não combinam. Assistam o filme Portal para a Eternidade, recente também sobre o Van Gogh, que isso também fica muito claro. A alma dele pede uma coisa e o corpo outra. Saturno em queda. Só um detalhe importante para entender o signo de Áries. Saturno fica fraco em Áries. O que isso significa? Significa que, meu amigo, se você tem Saturno em Áries, fique bastante preocupado. Porque você vai ser vítima do auto-engano. Áries, Saturno em Áries, é aquele que come fruta verde. Putz, é tarde demais. Já comi a fruta verde. Ficou o gosto adstringente. Não sabe esperar o tempo da colheita. Acumula obras inacabadas.
Ação e inação. Quem tem Saturno em Áries tende a ser vítima da inação, mesmo sendo uma pessoa ativa. Ele faz um monte de coisa, menos o que interessa. O que acontece com esse Saturno? Ele corre o risco de cair nesse esquema aqui. Omitir-se, ocultar-se, evadir-se, amedrontar-se, esquivar-se de situações urgentes e emergenciais. Ele dá a voltinha do lado. Não encara a realidade. A fatídica tentação de desistir do combate e de refugiar-se no seio da acomodada mediocridade. Eu vou falar o que todo mundo gosta de ouvir, vou ser igual a todo mundo, vou trabalhar na média. Média e média são muito próximos. Mas Áries tem a sua salvação em Libra, que é o seu complemento. Aonde, além de agir, eu aprendo a participar, graças a Deus. Então, signos opostos, na verdade, são a mesma coisa. Apenas muda o polo. É o mesmo eixo existencial. Áries é a força bruta propulsora. Libra o que é? A mediação das normas sociais. Ah, eu quero entrar nessa rua, mas é contramão. Ah, mas eu vou entrar. Tomou uma multa de 500 pau. Filha da mãe desses caras que querem mamar em cima de mim. Meu, você não sabia que era rua contramão? Por que você desafiou? Agora está reclamando? Agora quer brigar com todo mundo? Áries é o desejo motriz, o desejo motor. E Libra são as sanções cíveis. É aquilo que a sociedade imputa a você. Você não pode. Caca. Não faz que é caca. Coerções, tabus e punições. Você vai preso, você fica doente, você é torturado, os seus bens são confiscados. N ameaças. A ação desmedida e rústica deve adquirir calibre ajustado em Libra. Eu tenho que calibrar o meu ímpeto com o que eu posso. É o senso de adequação. Áries precisa desenvolver o senso de adequação. Então, esse eixo, Áries-Libra, que tem a ver com o que eu sou e o que eu atraio do mundo, que obviamente é um reflexo daquilo que eu sou, faz uma oposição natural, uma oposição necessária para que haja complemento. Áries é intuitivo. Ah, eu tenho que agir agora. E vou para as cabeças. Mas Libra é discernir, tá bom, é agora. Mas como agir? Não é de qualquer jeito, pessoal. Com quem e para quem? Eu não posso ser atabalhoado, senão vou desperdiçar minha energia. Primavera, Áries, ê, alegria, passarinho, flor. Beleza. Falou beleza, falou natureza, falou mulher, falou flor. Tudo sinônimo. Beleza, natureza, flor, mulher. E uma homenagem ao signo de Áries, vamos falar sobre a chuva, o poder da chuva. Olha, acabou de chover, que limpa o ar, alimenta a terra. E vamos homenagear esse grande compositor brasileiro, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, Tom Jobim. Escreveu uma peça fascinante chamada Chovendo na Roseira. E para contribuir com a nossa reunião, vamos chamar a nossa querida irmã Ana Maria, que ela vai cantar esse trechinho para a gente. Vou cantar isso daqui, tudo bem? Só que você precisa do microfone. Ah, Vamos lá, eu faço de conta que canto também. isso. Vou ter o que ver. Você tem que ver, né? Então vamos lá. Olha,
que chuva boa prazenteira, que vem molhar minha roceira. Chuva boa, criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que limpa o céu, que traz o azul. Então, esses são os votos da Fraternidade Rosa Cruz para o signo de Áries. Molhe a terra. Ô, amor. Não fa. Eu ia dar um presente para ela, agora vou ser obrigado a dar um castigo. Molhe a terra. Enche os rios. Limpe o céu. Traga o azul para a existência, o azul do céu. Para frente, amor. Ficou emocionada, tá vendo? A fama, o que faz? Então, missão de Áries, inundar a terra de vida. Faça isso aonde você tiver Áries no seu tema natal. E a pergunta de lição de casa para os arianos: o que de fato eu necessito para compor uma vida plena e intensa? O que é necessário de fato e o que é desnecessário? Faça essa lista, por favor. Obrigado pela presença, pela participação. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado.